Bom dia, irmãos. A graça e a paz a todos. Estão bem? Semaninha boa, né? O verão chegou. Para quem trabalha na parte externa da casa. Esse meu bronzeado não é porque eu fui para praia e nem porque eu fui em parque, não. É porque a gente está numa fase de verão. Vamos orar ao Senhor? Deus, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Que as tuas misericórdias renovam-se todas as manhãs. Obrigado porque em Ti, Senhor, nós temos esperança, Pai. Em Ti nós encontramos a paz, em Ti nós encontramos o refúgio. Ó Deus, e pedimos agora que o Senhor venha abrir o nosso coração, trazer a paz que excede todo entendimento e a compreensão, Pai, do texto bíblico. Ó Pai, a compreensão, a interpretação que vem do Senhor, do seu coração, ó Deus. A Bíblia tem diversos tipos de traduções e interpretações, mas nós queremos conhecer a interpretação correta, a que transforma, a que realmente faz o ser humano ser, ó Pai, uma nova criatura, Deus. Nos abençoa, nos traga entendimento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne. E eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. 19 já começa as obras da carne? Eu não trouxe a minha Bíblia. Os irmãos vão lendo. Ora, as obras da carne. Ó, perfeito. Então, Paulo, ele usa a palavra obras, porque a carne produz muitos pecados. Então, observemos algo importante. Das obras da carne mencionadas por Paulo, a maioria envolve relacionamentos. Isso mostra que a espiritualidade não é apenas evitar pecados sexuais, e é também aprender a amar as pessoas, né? Então, antes de iniciar os detalhes aqui que nós vamos meditar na Bíblia, eu estava vendo um podcast, o pastor Silas Malafaia, recentemente, e entrou sobre aquela pauta homossexual, né? E ele falou, o entrevistador, né, falou assim, olha, no passado as igrejas eram muito radicais com o homossexualismo, né? E hoje em dia tem muitos que entendem que nasceram assim e tal, e que a igreja hoje está mais inclusiva, a igreja está mais aberta para receber essas pessoas. E o pastor Silas Malafaia, ele falou uma coisa que eu acredito que é o que nós devemos aplicar nos dias de hoje como igreja. Ele falou assim, em resumo, porque foi, né, uma resposta muito comprida que ele deu. Mas em resposta ele falou assim, princípios bíblicos, princípios de Deus são inegociáveis. A pessoa, ela pode achar que pode achar que não é, mas se a Bíblia fala que a gente tem que viver dessa forma, nós temos que submeter a Bíblia e não a Bíblia submeter ao momento que estamos vivendo, à cultura que estamos vivendo, né? Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar as obras da carne dessa forma, sobre princípio bíblico. O Hernando Dias Lopes fala assim, no que tange a Deus e a sua palavra, o que eu acho não interessa. Exato. Por quê? Porque talvez as obras da carne que nós vamos citar aqui, talvez para você vai ser novidade entender que é pecado. Talvez para você isso não era tão pecado, era mais um estilo de vida. Que talvez você pense assim, eu não pratico, mas quem pratica, para mim não está em pecado. Para mim apenas ela optou por ser assim. Então o nosso papel aqui é a gente basear nos princípios bíblicos. Não sou eu que acho assim, é a palavra que diz que é assim. Entende? Todo mundo de acordo? Diga. Deixa eu falar eu acho que eu vou falar um negócio meio... Meu nada a ver. Meio fora. Mas a Bíblia não ensina a gente, nem Jesus ensinou a gente a tocar nesse assunto. Ele diz lá, é imperativo. Isso é abominação, é pecado, não entra, Isso. está separado. Mas não mandou a gente sair pregando por aí isso. Uhum. Nós escutamos na televisão caminhos de atrevimento de pregador. Uhum.
Nós não fomos convidados e chamados por Jesus para mostrar pecado de ninguém. Nós fomos convidados para ensinar o caminho certo, não é ensinar o caminho errado. Exato. Nós estamos... Isso é o que eu entendo como Bíblia, como mensagem de Deus. A mensagem de Deus é para o povo de Deus, não é para o povo do homem. O que nós temos que ensinar é o que Jesus ensinou. Existe uma oportunidade para você que tem certeza que o teu fim é o túmulo, é o inferno, porque o pecador sabe disso. Nós estamos pregando homossexualismo e outras coisas iguais ou até piores do que essa no púlpito. Eu acho que nós estamos no caminho errado, me perdoe. Aqui fala assim de obras e frutos. Isso é importante, a obra e o fruto. Obra é o que você faz, fruto é o que sai de você. A obra você faz para você e até para os outros, que às vezes a gente faz errado. O fruto sai de você, não serve para você. O fruto não serve para a árvore. É disso que está falando. E nós estamos voltando para o que não foi dando ordem para a gente ensinar. Estão ensinando as coisas do mundo. Deixa o mundo para lá. Bom, vamos estudar Gálatas. Melhor, né? É o que me perdoa. Eu falei, posso estar sendo atrevido, até entrando no que não é da minha conta, mas eu acho que é da nossa conta, porque estamos estudando Bíblia. Sim, é isso aí. Queria falar alguma coisa? Não? Vamos lá. Então, vamos lá. Pecados sexuais. Paulo, ele destrincha... Paulo não, né? As obras da carne, os estudiosos, né? Eles destrincharam em partes. Por exemplo, de todas as obras da carne, existe pecados sexuais, que ele colocou ali. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Os demais pecados vai ser um outro bloco, tá? Então, vamos falar primeiro desses três, tá? E 1 Coríntios 6:19 fala, o seu corpo é templo do Espírito Santo, amém? Amém. Glória a Deus. Então, todos os pecados que tangem a sexualidade tem que ser abominado. Por quê? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, tá bom? Beleza? A gente começou e não terminou imoralidade sexual. Na nova versão internacional, usa imoralidade sexual e na Almeida usa a linguagem prostituição. Mais cedo eu estava falando com o pastor Braga sobre as diversas traduções que a Bíblia tem. E as traduções, ela tem, os tradutores ao longo dos anos, né, eles tentaram extrair o mais próximo possível do nosso idioma. Mas a gente tem que ver o que o autor estava querendo trazer. Então, quando você fala assim, por exemplo, na NVI, imoralidade sexual e Almeida prostituição, dá a impressão que, por exemplo, prostituição é só prostituição. É só isso aqui. Então, os demais... Não, a imoralidade sexual ela tem uma abrangência maior. Por isso que a NVI ela mudou de prostituição para imoralidade sexual, para dar uma aumentada. E do grego porneia, que tem a nossa palavra mais conhecida, é a pornografia. Vem dessa palavra grega, porneia. Refere-se a toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Tudo que envolve a sexualidade fora do plano de Deus para o casamento. Então, exemplos, relações sexuais antes do casamento é imoralidade sexual. Sexting, que é a troca de fotos íntimas fora do casamento, é pecado. E dentro do casamento também não é legal, tá? Porque hackers vão pegar e... Então evita, vamos colocar, né, como pecado aí. Pornografia, pecado, imoralidade sexual. Conversas sexualmente explícitas, é pecado sexual, imoralidade sexual. Conteúdos sensuais consumidos para excitação, fantasias sexuais alimentadas deliberadamente. Ou seja, tudo que a tua cabecinha vai fomentar isso para a prática do pecado, do sexo antes, fora do casamento, isso é imoralidade sexual. E tem que ser falado, tem que ser dito. Preparem-se, slide com conteúdo sensível, tabu. Tá preparado? Né? Fecha os olhos, assim. Igual você viu a mulher lá pulando lá do precipício. Né? Misericórdia, mas é mais ou menos isso. Vamos lá. Sexo.
criação de Deus e não do homem. Você sabia disso? Porque eu sempre cresci, até a minha adolescência, e temos alguns adolescentes que é importante ouvir isso, eu sempre entendi que sexo era do diabo, sexo era pecado, não era a sexualidade, era o sexo. Então o sexo foi criado por Deus e faz parte do seu plano para o ser humano. A Bíblia não apresenta a sexualidade como algo sujo ou vergonhoso, mas como uma bênção de Deus a ser desfrutada plenamente e dentro do casamento. O problema não está no sexo, mas em vivê-lo fora dos limites estabelecidos por Deus. Entendam exatamente isso. Essa frase, o problema não é o sexo, mas viver fora dos limites estabelecidos por Deus. Por isso a Bíblia não condena a sexualidade, ela protege aquilo que o próprio Deus criou para o nosso bem. Deus criou o desejo sexual para ser desfrutado dentro do casamento. O problema não é desejar o seu cônjuge, futuro cônjuge ou seu cônjuge, mas alimentar desejos por pessoas que não pertencem àquela aliança. Então, meus amados, muitas igrejas, por falta desse conhecimento bíblico, porque tem igreja assim que eu aprendi assim, então eu vou ensinar assim, sendo que a pessoa não volta para a palavra de Deus. Então, tem até um Instagram que eu acho engraçado. Pra mim é cômico aquilo. É uma pastora. Acho que é Nadira o nome dela. Que ela fala assim: vocês. Eu joguei no grupo dos homens do futebol, né? Vocês acham que Copa do Mundo o Brasil vai ser campeão? Você tá orando? Você tá orando pro Brasil ser campeão? Vai todo mundo pro inferno. Todos os times, tudo que tá acontecendo lá, todo mundo vai pro inferno. E ela bate muito na sexualidade. Ela fala: homem que se depila vai pro inferno. Mulher que não sei, mulher que se maquia, fica passando batonzinho, vai pro inferno. Ela fala também assim: você fica fazendo barulho no seu ato sexual, você vai pro inferno, né? Para mim isso virou cômico, mas pelo que eu entendi no início, ela fazia com verdade, porque ela aprendeu assim, talvez. Agora, o que o texto diz? O texto diz que é Deus que criou. Não vamos deturpar o que Deus criou. Muitas igrejas falaram durante muito tempo que bateria era do demônio. Até algum pastor mais esclarecido falou assim: olha, a bateria que está na nossa igreja não é do demônio, foi nós que compramos. Então é nossa. Não é do demônio, não, é nossa. E Deus criou, e em Salmo 150 vai falar: tudo que tem fôlego louve ao Senhor, as cordas, os batuques, os instrumentos musicais, tudo. Então, o que a cultura fala? Não queremos isso na nossa igreja? Então é o demônio. Não queremos isso na nossa igreja? Então é pecado. Então, por conta do pecado da imoralidade sexual, que é muito amplo, infelizmente, acontece muito, as igrejas começaram a normalizar que sexo é do demônio. Sexo é algo pecaminoso. E isso faz com que os casamentos sejam problemáticos. Aí o casal já entra no casamento com esse tabu. Vamos fazer sexo? Não podemos. Não, mas a Bíblia fala que a gente tem que se multiplicar. A gente tem que reproduzir. Ah, então tá bom. Então vamos fazer porque a gente precisa reproduzir, mas não porque eu quero. Não porque isso é do diabo, isso é do demônio. Ah, tá, então vamos fazer a lua de mel. Ah, não. Lua de mel a gente não pode adotar isso. Não, eu fui passear, eu fui ter um momento com a minha esposa e nem aconteceu muita coisa lá, não. Né? Aconteceu o padrão. Então, meus irmãos, a gente tem que entender isso, que o sexo é do... O sexo é do... É de Deus. Nossa, eu acho que só 2 irmãos entenderam. O sexo é do... Pode falar, irmãos. O sexo é do... De Deus. Do Senhor, de Deus. Pode falar. Tá bom. O sexo é de... Deus. Que seja. Eu só quero que você entenda isso. Isso é tão óbvio, Léo. A gente está agora, né, brincando que o óbvio precisa ser dito, né? A gente tem falado isso agora, né? Há não muito tempo, a avó da Débora, ela se gabava de dizer que o marido dela nunca a viu nua. E aí a gente brincava: ué, mas e como é que esses filhos todos nasceram?
Aí ela, meu filho, eu tenho a minha camisola furada. E pronto. Aí, pô, mas o que houve? Não, é só para isso. Deus fez o sexo só para isso. O que passar disso é igual a irmãzinha lá do estudo de TikTok. É pecado. Exato. Então a gente tem que, né, entender. Se a gente entender o básico, aí vai ficar mais fácil entender os complementos. Pastor? Sexo não é de Deus, não, rapaz. Sexo é um presente de Deus para nós. Sexo não tem nada, Deus não tem nada. Deus, Jesus, não tem nada a ver com sexo, não. Pastor, a gente falou a mesma coisa, mas com traduções diferentes. É isso. De um jeito, sim, mas é isso. Falar do jeito certo, mesmo assim eles vão escutar cada um do seu jeito. Imagine se a gente não especificar. É isso. O óbvio precisa ser dito. Gente, sexo não é do Senhor, é um presente do Senhor. É o presente de Deus para nós. Até porque realmente Deus é Deus. Nós que precisamos nos reproduzir, né? Então, é isso. Adolescentes entendam, porque eu não entendi. Eu, por muito tempo, inclusive, vou contar uma particularidade, depois eu vou editar o vídeo. Depois você me ajuda a editar, tá? Senão meu pai e minha mãe vão ficar com vergonha. Teve uma vez que eu fui no quarto dos meus pais de noite, não me recordo por quê, porque não é comum, e eu abri a porta, e quando eu abri a porta eu ouvi alguma coisa ali. Calma, estava escuro, e eu não vi nada a não ser um movimento assim de altos e baixos. E aí eu voltei pro quarto e comecei a chorar. Meus pais estão fazendo coisa feia. Meus pais estão fazendo coisa errada. Eles estão fazendo o que eles sempre falaram que eu não posso fazer, que eu não posso ver, tal. Aí depois minha mãe foi lá, viu que eu tava chorando, não sei se na hora de fechar a porta eles perceberam e foi lá e me explicou. Não, filho. Aí tudo isso que eu tô falando, ela me falou. Não, filho. Sexo é de Deus. Sexo foi Deus que fez. Agora, tem tempo. Tem um tempo certo. Você tem que fazer com a pessoa que você vai casar. Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, né? E os 11, 12 anos daquela época não eram igual de hoje. É como se eu tivesse uns 8, talvez, no dia de hoje, né? Então, ali que minha chave virou. Por isso que é importante, as crianças estão aqui, crianças, né? Minhas crianças, né? Crianças de 16, de 14 anos. Porque isso precisa ser dito. As nossas adolescentes precisam entender. Sexo é bênção de Deus para nossas vidas. Mas precisamos entender dentro dos princípios da palavra de Deus. Amém? Vamos avançar? Impureza vai além do ato sexual. É sujeira moral no coração, na mente, nos desejos, no olhar e nas intenções. A NVI e a Almeida usam a palavra impureza, do grego... Olha a fluência! A catársia significa sujeira moral, corrupção interior, pensamentos impuros. Exemplos de impureza: consumir pornografia, assistir conteúdos sexuais para alimentar desejos, fantasias sexuais impróprias, seguir perfis, aí eu tô falando de Instagram, que despertam sensualidade, ouvir músicas ou assistir vídeos que incentivam a impureza, conversas com duplo sentido e conteúdo sexual, alimentar pensamentos que não agradam a Deus. Princípio bíblico: a impureza começa no coração antes de parecer nas atitudes. Esse é um exemplo de impureza que é particular, no meu ponto de vista. Por quê? Porque, por exemplo, seguir perfis, por exemplo. Eu posso seguir um perfil de uma pessoa que, para alguém, poxa, o que ela produz ali não é bacana, me traz um peso, me traz um pecado na minha impureza. Mas, de repente, a outra pessoa, porque as pessoas são distintas, né? De repente, aquela pessoa não, ela vê virtude. Não, isso aí ela faz, mas eu nem ligo. Mas eu vejo porque ela é uma pessoa empreendedora, uma pessoa que vai... Tá entendendo? Então, isso aqui eu vejo que é muito particular. O que você consome, o que você assiste, o que você ouve, que traz impureza no seu coração. Por exemplo, música gospel e música secular. Eu, particularmente, não ouço música secular, mas eu não proíbo quem quer ouvir música secular. Agora temos que avaliar. Essa letra de música que você está ouvindo traz alguma impureza ao seu coração? Se você ouvir algum tipo de música, por exemplo, que fala de sexualidade, por que a gente condena o funk? Eu condeno o funk. Eu condeno o funk de todo. Porque o funk só fala de
violência, sexo, droga, prostituição. Então, o que eu vou trazer de virtude de funk? Não tem. Agora, tem cantores, sei lá, Beethoven, esses cantores, que eles vão fazer uma letra neutra, uma letra de música que não vai exaltar Deus, mas que não vai trazer nenhum tipo de impureza. Eu, particularmente, não ouço, mas quem gosta de ouvir uma boa música no sentido que não vai trazer impureza, amém. Agora, quanto mais, minha opinião, tá? Isso aí não é Bíblia, é minha opinião. Quanto mais pertinho de Deus você tá, menos interesse você vai ter para essas coisas que não exaltam a Deus. Teve um dia que eu estava ouvindo a pastora Fernanda Brum, que é uma cantora gospel, falar num programa que ela falou assim, olha, eu já recebi vários convites para cantar músicas seculares, mas eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um princípio, que se for para eu me expor publicamente, é para exaltar e cantar música gospel. É uma opção dela. Então, tudo que é impureza é que você consome, o ato. Por exemplo, eu estava falando no Homem ao Máximo na sexta-feira, que é incrível. O Instagram, eu acho que, sei lá, mais que 50% do que está ali traz impureza ao seu coração. E não é por culpa sua. É o famoso algoritmo. Porque ele vê o teu perfil. O pastor Celso é um homem de 45 anos, mais ou menos. 50 anos. Hã? Ele vive nos Estados Unidos e tal. O algoritmo faz um perfil. E aí, o algoritmo que não é crente vai começar a mandar coisas para o Instagram dele. Eu digo porque eu sou casado, muito bem casado, não tenho nenhum problema com a minha esposa de ordem de matrimônio, e eu vivo recebendo mulheres divorciadas à procura de alguém. Você é o modelo ideal. Cuidado com o modelo. Isso Coloca o meu perfil no seu. Coloca lá no seu Instagram, homem 42 anos. Pronto. E aí, eu tô total, passa. Mas se eu não tiver com minha mente vigilante no Senhor, o que vai acontecer? Olha só. E não é que seria uma boa ideia? Então, eu tenho que ficar me policiando. Então, eu uso Instagram, eu tenho Instagram. Mas assim, se eu não me policiar... Então, assim, lembra que a gente falou uma aula passada? Nem liberalismo, nem legalismo e nem libertinagem. Né? Só um segundo. Então, assim, eu não posso ser legalista e falar assim, meu irmão, não use Instagram, porque o Instagram só tem conteúdo lixo e que vai te tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque o Instagram também é ferramenta evangelística. Nós usamos como igreja, como engajamento para trazer pessoas para cá. Então, o pecado não é o Instagram. O pecado é o conteúdo. E nós temos que o quê? Nos livrar da impureza. Nós temos então que começar. Eu teve uma vez que eu seguia assim, jogador de futebol, tudo que eu pensava assim, por exemplo, sou corintiano, segui a página do Corinthians, acho que até sigo hoje, né? Mas assim, teve uma vez que eu falei assim, quer saber, mano, eu vou tirar tudo que pra mim não traz nada para diante de Deus, não traz nada. Aí comecei assim a limpar meu Instagram assim, sabe? Por quê? Porque volta e meia aparecia um post lá, nada a ver, que não me interessa e que podia ser um gatilho, podia ser algo que pudesse trazer algum problema de impureza ao meu coração. Lembrando que nós somos falhos, nós já temos uma inclinação para o mal. Então, é papel nosso, é dever nosso nos policiar, é dever nosso ficar em vigilância. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, né? Então, imoralidade é a mesma coisa que impureza? O que vocês acham? Sim? Não? Talvez? Vamos ver então. Imoralidade sexual versus impureza. Imoralidade sexual refere-se aos atos sexuais praticados fora dos padrões estabelecidos por Deus. Exemplos, ressaltando, relações sexuais fora do casamento, adultério, prostituição, sexting e outras práticas sexuais pecaminosas. O que é impureza? Refere-se à contaminação da mente, do coração e dos desejos.
fantasias sexuais, pornografia, pensamentos impuros, conteúdo sensual e conversas obscenas. Então, resumo, a impureza é o pecado alimentado no coração. E imoralidade sexual é o pecado praticado em ações. Então, quando você se consome de impureza e você não vigiar e não se arrepender, você vai cometer o pecado na imoralidade sexual. Uma coisa puxa a outra. Um abismo gera outro abismo. Então, eles estão reconectados. Por isso que, quando uma pessoa comete adultério, ela nunca chegou assim, saiu da igreja, estava lá, tomou ceia, tá vibrando, tá no terceiro céu como Paulo, e aí na terça-feira ela fala assim, quer saber? Eu vou sair com outra mulher. Não funciona assim. Geralmente é uma impureza. Geralmente no escritório, lá no office, uma colega de trabalho levou um cafezinho, toma um cafezinho aqui. Aí vê o que é impureza. Ela está interessada, ela está afim, tal. Aí, você vai almoçar hoje? Que horas? Tá. Vamos almoçar. Que problema tem? Uma colega de trabalho, aberta ao público, não estou me escondendo. Vamos chamar até mais uma pessoa para não dar problema? Chama, tal. Começa, vai. Então, sempre começa na impureza. O inimigo ele é sujo, ele começa... Jesus, você está com fome? Que mal há de comer? Por que não transforma essas pedras em pães para se alimentar? O inimigo ele sempre vai ter o quê? Uma forma sutil. E se a gente não estiver vigiando, se a gente não estiver orando, a gente vai cair. Lembra que eu falei a aula passada, se homens podiam cair? Sim, homens podem cair. Davi caiu. Tantos homens que a gente vê como exemplo caíram. Então, e as consequências são drásticas de quem cai, né? Então, nós temos que manter a nossa pureza. Aí entra aquela questão. Eu não sou santarrona, eu não sou santarrão, sabe? Eu tenho um pouquinho espírito de Pedro. Misericórdia, como usando a palavra de Deus para dizer que você é uma pessoa geniosa, que você é uma pessoa que não tem domínio próprio. Está errado. Nós temos que ter nossa pureza, sim, de espírito, de alma. Nós temos que orar, Senhor, hoje foi um dia que volta e meia meu pensamento estava em pensamentos impuros. Me purifica, me traz... E, meu irmão, tem que saber se alimentar também, né? O irmão Cláudio tem todo dia colocado devocional lá. Ou seja, através do Ministério de Homens, não há razão para os homens começar o dia com pensamento impuro. É só abrir o WhatsApp e falar assim, Senhor, mantém minha mente pura. Abre o WhatsApp em grupo de homens e vai estar lá na devocional. Agora, se você não fazer a sua parte, o inimigo ele vai fazer a parte dele. Inclusive, eu não concordo muito com essa palavra, porque isso vai contra os pastores, né? Mas teve um irmão que ouviu ele dizer assim, olha, pastor fica tirando férias, o inimigo não tira férias não, viu? O inimigo não tira férias. Quando você está passeando, o inimigo está destruindo suas ovelhas, né? Mas assim, no contexto de pecado, realmente, o inimigo não tira férias. Então nós não podemos tirar férias da vida santificada, de espiritualidade, sempre estar focado. Amém? Amém. O pastor, que é muito prático, ele disse nesse ditado, ele fala assim, tanto ele não tira férias, mas quando ele tira, ele manda um servo para poder atazanar a vida do pastor. Boa! Essa resposta foi muito boa. Libertinagem. A NVI usa a palavra libertinagem. Já a Almeida usa a palavra lascívia. Do grego... Que isso, hein, gente? É a perda da vergonha diante do pecado. Não apenas praticar o pecado, mas celebrá-lo. Sabe aquela pessoa que você vê que ela faz o pecado e para ela já perdeu totalmente o sentido de perdão ao Deus, né? Vergonha. Perdeu vergonha. Ela tá ali, ó. Aí chega até pensarmos, né? Será que a pessoa de fato é regenerada? De fato a pessoa tem uma transformação? É de se pensar. Mas existe o pecado da libertinagem. Existem irmãos redimidos, irmãos que têm o Espírito Santo, irmãos que vivem com Jesus, mas que estão cometendo o pecado da libertinagem. E libertinagem, ele não fecha nos pecados sexuais apenas. Ele está aqui junto com os pecados sexuais. Mas lascívia e libertinagem ele é um pouco mais abrangente, porque é tudo que está no aspecto de pecado, que você não se arrepende, que você pratica, mas não traz nenhum tipo de
arrependimento ao coração. Libertinagem é quando a pessoa perde a vergonha do pecado e passa a viver sem limites morais, justificando ou até celebrando aquilo que Deus condena. Eu já vou falar um exemplo. Dizer, todo mundo faz, então não tem problema. Exibir comportamentos sensuais para chamar a atenção. Fazer piadas e brincadeiras constantes sobre sexo. Publicar conteúdos provocativos nas redes sociais. Isso eu já fiz, eu peço perdão. Toda vez que o Flamengo perde, eu faço esse tipo de coisa. Então eu peço perdão que eu não vou mais ficar publicando essas coisas. Incentivar amigos. Incentivar amigos a pecarem. Tratar o pecado como algo normal ou divertido. E não sentir mais arrependimento após pecar. Qual foi um pecado de libertinagem que eu só percebi depois? Eu fui para o Haiti. E o Haiti, lá, eles vendem muitos artesanatos. E aí, eu fui, me deram uma orientação. Ele falava assim, olha, aqui a economia local não tem preço fixo. Eles colocam lá, é $15. Mas ele coloca $15 porque você é branco, porque você é missionário, porque você é um estrangeiro. Dentro do local ali é $1, $2. Aí eu falei, beleza, tranquilo. E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a comprar as coisas. Aí eu cheguei para um camarada e comecei a negociar com ele. Não quer? Tá bom. Fui pro vizinho, pra barraquinha do lado. Aí ele, não, vem cá, vamos conversar. Só sei que eu arrematei toda a barraquinha dele ali por um preço assim de, sei lá, que se custar $50 eu paguei 15. E o cara pegou o dinheiro, foi embora e eu fiquei assim, realizado. Caramba, fiz o meu melhor negócio, tal. Aí cheguei na base lá, mostrei lá, ó, que comprei, tal, pro missionário local. E aí eu falei assim, adivinha quanto que eu paguei nisso aqui? Aí, 50? Não, tal. Paguei 15. Aí um haitiano, que ele é intérprete, ele falou assim, Léo, ele pagou mais que $15 isso aí tudo, você enrolou o cara. Você enrolou o cara, Léo. Ele saiu no prejuízo e você enrolou porque na matemática você confundiu ele. Caramba, aí veio uma vergonha no meu coração. Que eu pequei de uma forma liberada, me achando feliz, celebrando, e na verdade eu prejudiquei aquele haitiano. E ele, porque na cabeça dele é assim, cara, eu vou fazer a venda toda em um só lance? Ótimo. Mas na verdade, pelo matemática, ele falou, ele deve ter pago uns $20 nisso aí tudo. Porque eles vão comprando de pouquinho em pouquinho. Eles vão comprando 5 aqui, 5 ali e tal. E aquilo me trouxe. Aí Deus colocou no meu coração. Você foi para Haiti para abençoar os haitianos ou para humilhá-los? Você foi para abençoar ou para extrair? Porque eu fui lá para contribuir. Eu podia falar assim, não, eu vou comprar por 15, mas na verdade eu vou te dar mais $10, mais $20. Ou então eu vou comprar por $50. Essa diferença, você vai ser abençoar sua família e tal. Até porque, comparado, o que é $50 para mim e o que é $50 para ele? Então aquilo me trouxe vergonha. E aí, quando eu estava fazendo essa aula, eu me lembrei, eu me identifiquei que libertinagem, nós brasileiros temos esse costume de aquele que faz um bom negócio é aquele que ganha, né? Ó, irmão Zeni, você tá todo endividado. Aí tu tem aí um carro que vale alguma coisa. Ó, irmão Zeni, faz o seguinte, eu vou assumir as parcelas e tal. Tô te ajudando, hein? Mas peraí, ele tá precisando de socorro, ele tá precisando de ajuda, ele não tá precisando que eu tire o carro dele. Não, eu, como cristão, tenho que arrumar uma forma de abençoá-lo. Posso levar vantagem numa negociação, mas desde que seja. Dizem que o bom negócio é que os dois ganham. Mas nós temos essa questão, os brasileiros, né, de. Não, bom negócio é aquele que eu vou tirar vantagem. E eu entendo, posso estar um pouco fora, mas eu entendo que a libertinagem tem um pouco disso também, de você pecar, porque aqui fala, ó, incentivar amigos a pecarem, fazer coisas que você vai, olha, no Brasil, por exemplo, sonegar impostos, cara, o que o Lula faz por você? O que o Lula só te rouba, Lula só tira vantagem e tal. Cara, sonega imposto, cara, você tá sendo bobo, você tá sendo trouxa. Mas o próprio Deus fala, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de... César era muito pior ou melhor que Lula? Então a pergunta é, temos que sonegar impostos porque o nosso governo é um lixo? Não.
Nós temos que ser santo nas nossas empresas. Então, quando a gente incentiva alguém a sonegar impostos, mesmo que seja no pensamento justo, não, estou sendo justo, mas nós estamos cometendo o pecado da lascívia. Amém? Vamos avançar? Libertinagem. Embora apareça ao lado de pecados sexuais, a libertinagem não se limita à área sexual. Ela descreve uma atitude de desprezo pelos limites morais de Deus. Pode envolver pecados sexuais praticados sem vergonha, desrespeito às autoridades, linguagem obscena ou ofensiva, excesso de festas e bebidas, zombaria dos princípios bíblicos, questão do estilo de vida sem o temor de Deus. Então, libertinagem não é um pecado específico, mas é a postura de viver sem limites morais e sem arrependimento. Lá em Efésios 5,18, Paulo diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito. Então, tu vê que esse texto não tem não está ligado à libertinagem ou à sexualidade, está ligado à embriaguez. Então, tem uma coisa que você falou que é interessante isso aí, que é essa coisa de levar vantagem, né? E às vezes a gente está fazendo negócios, arrebentando o outro e achando que está fazendo vantagem e até ou ajudando, né? Isso eu acho que é mais comum do que a gente imagina no nosso dia a dia. E tem gente que faz isso sem achar que é pecado. Isso. Uhum. E assim, não, tem muita gente que fala assim, mas não é ilegal. Tipo assim, a lei não condena isso. Mas se a lei não condena, não quer dizer que Deus não condena. Né? Tem muita gente se baseando que a lei não permite, e por isso está tudo bem. Não quer dizer, não está tudo bem. Entendeu? Eu acho que eu sempre dou um exemplo, quando eu falo sobre isso, é tipo um time, por exemplo, a gente conhecido, o Vasco, um time que está quebrado, né, financeiramente, e ele entrou com um pedido judicial para não pagar funcionário, não pagar rescisão, não pagar um monte de coisa, mas ele contrata jogadores pagando R$500 mil por mês. Ou seja, não é ilegal. A lei permite, mas isso é imoral. Sim. Né? Isso é uma maldade com os seus funcionários. Sim. E a gente não deve concordar com isso. Por isso que eu iniciei a nossa aula dizendo sobre princípios. O crente, ele tem que obedecer à lei, mas ele tem que ser regido pelos princípios. E os princípios, às vezes, é o que você falou, a lei não condena, mas os princípios vai te nortear. Assim, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso ir contra, né? Estão colocando as leis dos homens acima das leis de Deus. Exato. Como desculpa, eu estou obedecendo a lei dos homens. E, na verdade, eu devo obedecer aquilo que Deus condena. Sim. Então, se os homens não condenam isso, eu não vou fazer o que os homens dizem que posso. Exato. Ok, gente? Então, agora a gente vai para os pecados espirituais. Êxodo 23, não tereis outros deuses diante de mim. Então, vamos falar aí sobre o pecado da idolatria e feitiçaria. É um outro bloco. Já não é mais pecados sexuais, agora são pecados espirituais. Idolatria. Tanto a NVI como a Almeida usam idolatria do grego eidolatria. Esse é mais fácil para falar. Idolatria. Não envolve apenas imagens. É colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Isso aqui vai pegar muita gente desprevenida. Isso vai pegar. Idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar que pertence somente a Deus em nosso coração. Exemplos, viver apenas para dinheiro ou sucesso. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. A pessoa é uma sem dinheiro, mas com dinheiro a pessoa se transforma. O Deus do dinheiro invade seu coração. Colocar o namoro acima da vontade de Deus. Namoro é de Deus, não é bênção. Ou melhor, namoro é presente. Namoro é presente de Deus. Mas não podemos colocar namoro acima da vontade de Deus. Eu tenho um testemunho, o meu namoro começou com algo assim, mas não dá tempo de contar agora. E talvez alguns já sabem como que é. Vou contar em outro momento. No encontro de casais, de repente, é um momento propício para contar. Não conseguir ficar sem redes sociais ou jogos. Isso aqui tem pego muita gente desprevenida também. Sempre quando você vê alguém com o celular de ladinho assim, ó, é certeza que a pessoa está jogando. Peraí, é pecado? Não. Jogar não é pecado.
Mas se você está ali, ó, jogando e não está lendo a palavra, não está meditando a palavra, não tá, aquilo está se tornando idolatria. Tem ídolos que entram no nosso coração, a gente não está percebendo, gente. A gente só se dá conta depois que já está muito problemático. Então, começa a refletir. Fazer de um artista, atleta ou influenciador uma obsessão. É o famoso fã. Eu, graças a Deus, eu não tenho fã. Eu tenho pessoas que eu admiro. Mas eu não tenho aquela... Por exemplo, o fulano vem aqui em Orlando. Nossa, então eu preciso... Eu não vou trabalhar, eu vou lá, vou tentar tirar uma foto, tentar tirar antigamente é autógrafo, né? Pegar um autógrafo. Nunca tive isso. Mas é muito dinheiro também para quem, de acordo com a carteira, né? Para mim, $500 é impagável. De acordo com a carteira, mas eu lembrei de uma pessoa que trabalha comigo e $500 dela é o dinheiro meu. Esse exemplo é muito bom, irmãos. Esse exemplo é muito bom. E assistir um jogo de futebol é pecado ou não? Não é pecado. Agora, se você tem conta para pagar, se você tem um orçamento enxuto, você deixa de usufruir $500 com a sua família, dando ofertas para a igreja, ofertando na semente missionária. Todo mundo trouxe $1 hoje, né? Ô, glória, ô, glória. Deixando de contribuir com o reino de Deus. Só porque você quer ir lá ver o tal de Messi, o tal de Cristiano Ronaldo, aí você tem que avaliar. Peraí. Mas eu trabalho pra caramba, eu tô aqui nessa América, o que eu mais faço é trabalhar. Eu não posso gastar $500 no ingresso para assistir o jogo? Pode, mas peraí. Avalia. Isso aí se está se tornando um Deus. Isso vai ser uma adoração ou vai ser um entretenimento? Se você está indo lá para entretenimento e você pode, afinal de contas você está com as contas tudo pagas, tudo certinho, você é um cara esforçado e tem um recurso, vai, curta. Agora, se aquilo é quase uma idolatria, não, cara, eu preciso... Teve um irmão que eu vi um dia desses aí. Se o Neymar for jogar, eu vou lá em Ohio. Lá é Ohio, né, que foi o jogo. Eu vou. Se o menino nem jogar, eu vou. Agora, se ele não for, eu não vou. Passou pra minha cabeça. Será que o Ney é uma espécie de idolatria? Porque se ele jogar, ele vai. Se não jogar, não vai. Então, e isso é muito superficial. É uma espécie assim de subliminar. Quando você menos espera, aquilo está te trazendo uma espécie de idolatria. Colocar a aprovação dos amigos acima de princípios bíblicos. Teve uma igreja no Brasil que na época daquele tal G12, o modelo que eles implantaram é o seguinte, você vai para o encontro com Deus e quando voltar, eu vou ser o teu discipulador. Eu vou escolher meus 12. Eu vou escolher meus 12. 1, 2, 3, tal. E eu vou ser uma espécie de ídolo. Ao ponto dos irmãos falar assim, olha, eu estou querendo comprar uma casa. O que você acha? Não é o momento. Não, pode comprar. Eu quero trocar de carro. Não. Deus não me falou para você trocar de carro. E eles eram assim, submissos. Ou seja, isso dentro da igreja. E era uma igreja boa, uma igreja bíblica até. Mas se tornou o quê? Uma referência de que as pessoas estavam acima da palavra de Deus. Isso não, também, vamos ser o oposto, né? Isso não desqualifica que uma pessoa que está te acompanhando, um discipulador, possa te orientar. Dá conselho. Por exemplo, você está na América, acabou de chegar. Léo, quero comprar uma casa, cara. Tô com 20 mil de entrada aqui e um corretor falou que, cara, se eu não comprar essa casa, eu vou perder essa oportunidade e tal. Eu diria, cara, a América tem muitos altos e baixos, cara. Segura esses 20 mil porque vai ter um momento que vai abaixar o trabalho, vai abaixar a quantidade de trabalho, você vai ficar em casa sem trabalho e esses 20 mil vai te socorrer. Agora imagine se você vai comprar uma casa, queimar os 20 mil que você tem e aí fica baixo de trabalho, você não tem condições de pagar o mortgage. Aí, cara, faz o que você quiser. Mas eu, com 6 anos de América, eu diria que 20 mil é muito pouco para você ter guardado. Não queima essa entrada, não. Então, sabe, é isso. Agora, falar assim, não, meu irmão, não pode comprar. Calma, relaxa. A não ser que seja para mim, né? Compre para mim. Pastor, Deus falou que eu tenho que comprar para você uma casa. Peraí. Tá bom, vai. Vou fazer esse sacrifício de aceitar. Mas, não.
Misericórdia, isso é idolatria. Priorizar qualquer coisa que afaste a pessoa da comunhão com Deus. Então, idolatria não é apenas se curvar diante de uma imagem, como a gente fala dos católicos, né? É permitir que qualquer coisa ocupe o lugar que pertence a Deus. Eu esqueci de colocar aqui uma classificação que acho que entra. Maternidade é maravilhoso. Maternidade é linda, coisa linda. Mas tem mães que idolatram seus filhos. Tem? Tem. Não acredito. Sim. Sim. Quando o filho nasce, o marido desaparece o valor dele. Todos. Não conheço um. Não conheço um. Não, de fato, irmãos, a maternidade é algo... Deslumbrante para a mulher. É como se fosse instinto. É um instinto. A mãe, ela faz coisas pelos filhos que a ciência não explica. Isso é lindo. A própria palavra fala, se uma mãe vier se esquecer do seu próprio filho, eu, todavia, não esquecerei de ti, né? Ou seja, trazendo à tona que o amor de uma mãe não é... Exato. Mas, lembra que eu falei que a idolatria às vezes é subliminar? Tem mães que acabam idolatrando seus filhos. E isso é um pecado para a mãe e é péssimo para o filho. Porque aí o filho cresce sem limites, o filho cresce sem entender o que é viver a vida. E isso pode se aplicar também para cônjuge. Às vezes tem esposa que idolatra o marido e o marido que idolatra a esposa, vice-versa. Lembre-se, ídolo é tudo que você tira da presença de Deus. E a guarda-chuva, qual que é a guarda-chuva? Deus, família e ministério. Muitos pastores quebraram a cara por colocar o quê? Igreja igual a Deus. E tem pastores que idolatram o ministério. Tem pastores que não idolatram a Deus, idolatram o ministério. Acham que estão adorando a Deus e acabam assumindo a igreja no aspecto assim, esse é o presente de Deus para mim. E aí esquece a família, esquece algumas coisas, idolatra a igreja. E faz aquele julgo. E isso é idolatria. O guarda-chuva é Deus. Amai a Deus sobre todas as suas forças, entendimento. Depois família. Cuide da sua família. Ame a sua família. Pastoreie a sua família sem ídolos. Sua esposa não é ídolo, seu marido não é ídolo, seus filhos não são ídolos. E terceiro, sirva a Deus, assim como Josué, que falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Se eu esqueci de alguma coisa, depois a gente pode conversar sobre Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo, nós não temos nenhum documento que ele era casado. Mas ele era um grande observador. Ele diz assim, vós, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E vós, mulheres, sejam sujeitas. Ou seja, fique embaixo da missão do marido. Vós, mulheres, sejam submissas. Missão como vocês são submissas a Cristo. A relação homem-mulher e mulher-homem não é a mesma, né? Uhum. Porque se for, vai ser o extremo que a Bíblia não. Principalmente Paulo. Não estou dizendo que Paulo não estava 100% certo, porque afinal de contas não consta que ele era casado. Mas não consta que ele não era casado também. Exatamente. Inclusive, ele até orienta os jovens, né? Não case. Não case. Seja solteiro, faça a obra de Deus. Agora, se casar... Não foi bem, não case não. Se você puder... Se você conseguir... Essa tradução é melhor, gente. Se você Não, puder... Se você segurar a onda, Porque eu casei porque precisava casar. Ela nem queria casar comigo. Eu precisei convencê-la. Então, quando vieram os problemas, fui falar com meu pai. Fui falar com o meu pai, tanto por causa
meus filhos, como por causa dela, e também por minha causa. Meu pai disse assim: não se meta com os filhos. Deixe ela. Mas meu pai, ela está. Você já viu que na casa da minha mãe tinha, a época que eu era bem pequeno, né? Tinha galinheiro. Você se lembra quando a galinha estava choca? Lembra como ela ficava brava? Lembra que ela ficava pisando em cima dos ovos para proteger os ovos? Lembra? Quebrava algum? Não, nunca vi quebrar a galinha pisando no ovo. Então, deixe mãe para lá. Fique só na observação que você vai ser vitorioso. Isso foi meu pai. Sábio. Bom, próximo pecado, feitiçaria. A NVI e a Almeida usam feitiçaria, do grego aí farmakeia, okeia. Refere-se ao ocultismo e à busca de poder espiritual fora de Deus. Algumas pessoas também podem se surpreender com esse pecado e estão praticando sem saber. Feitiçaria é a busca do poder, orientação, proteção ou respostas espirituais por meio que não vêm de Deus. Por exemplo, consultar horóscopo para tomar decisões. Ah, eu sou de aquário com ascendente em virgem. Logo, eu vou dar certo com a Nathalie, porque ela é de Áries, enfim, coisas do tipo, né? Buscar orientações espirituais em médiums. Ah, isso aqui dentro da igreja, hein, gente? Tem um pastor lá da igrejinha, que esse pastor, ele é diferente. Ele não é igual ao nosso pastor aqui, que fica estudando Bíblia, falando de Bíblia. Não, não, não. Ele é um pastor que, quando ele começa a orar, ele fala cada coisa para você que bate com o que você tá pensando. E ele vai te trazer o quê? Boas respostas. Né? Então, utilizar amuletos, simpatias ou práticas supersticiosas, confiando em seu poder. Eu me lembro que quando eu fiz assim a juventude, que eu comecei a querer usar relógio, correntinha, eu me lembro que um dia eu comprei uma correntinha com crucifixo. Cheguei em casa e meu pai, que crucifixo é esse aí? Aí eu falei, não, pai, tal, não sei o que, eu achei legal, tal. Não quero que você fique usando essas coisas, não. Não, é porque, pai, esse crucifixo aqui Jesus não está na cruz. Porque o problema do crucifixo é Jesus na cruz. E o meu é o meu é só a cruz, simbolizando que eu sou cristão, tal. Aí meu pai, né, década de 70, 80, falou, não, porque isso aí traz como se fosse superstição. Se você tem a cruz, você é um homem vitorioso. Se você não tem a cruz, você não tem. E aí ele me pediu para tirar. Meu pai não estava correto na sua plenitude, mas no entendimento dele, aquilo poderia ser uma espécie de amuleto. E hoje, como é que você pensa isso? Hoje? É sobre a cruz. Hoje, para mim, eu não tenho como amuleto, mas eu trago esse pensamento. Se você... eu preciso carregar a cruz. Se eu não tiver com a minha cruz, eu vou sair desprotegido, o policial vai me parar, eu vou bater o carro. Isso aí eu acho que é uma espécie de feitiçaria. Porque a cruz simboliza o que Jesus fez por nós. A gente traz aqui o memorial da ceia para relembrar o que aconteceu na cruz. Então, trazer a cruz no peito, para mim, pode ser um brinco, pode ser um apetrecho de ornamento, não é pecado, mas o que ela representa para o coração da pessoa, isso pode se tornar pecado. Por isso que eu falei no início, um pecado para um pode ser relativo para outro. Alguém pode usar um crucifixo e está em paz, está tranquilo, achou um crucifixo lindo, lembrou de Jesus, lembrou o que Jesus fez por você na cruz, ótimo. Agora, só que a pessoa, não, eu vou comprar isso aqui porque eu estou numa semana, não tem trabalho, as contas vêm, eu preciso de um crucifixozinho para ver se a minha vida dá um up. Na hora que sai de casa, dá um beijinho. Eu vejo mais ou menos isso. É quase como quem usa o Salmo 91 também como um amuleto, né? Exatamente. Salmo 91 aberto lá. Ufa! Com esse salmo aberto, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Agora, se jogar lá no outros salmos, aí eu fico desprotegido. Então, é uma espécie de feitiçaria. Consumir conteúdos que incentivam práticas ocultistas reais.
Aí entra aquela questão, você evangeliza uma pessoa que veio de Umbanda, que veio de outras religiões, que usavam ali rituais. Aí como que essa pessoa se converte? Ela se converte na cabeça dela. O que eu fazia para adorar o meu Deus que não era Jesus? Agora eu quero adorar Jesus. Ela vai começar a trazer o quê? Os costumes que ela tinha da religião dela. E aí ela vai falar assim, ô pastor, bênção, tal, mas sabe o que é? Eu sempre ia de branco pro terreiro. Então eu quero vir pro culto de branco. Eu quero, inclusive, no ano novo, nosso culto de ano novo, a igreja toda tem que vir de branco. Ou então vem de amarelo para trazer prosperidade. Ou então vem de verde para trazer esperança. Não sabe brincar não, irmã? É engraçado que a gente já participou em outras ocasiões lá no Brasil de pessoas que se convertiam, não digo nem de candomblé, não, do catolicismo. E tinha muitas imagens em casa e ela não conseguia tirar. E assim, tipo assim, você pode ir lá tirar pra gente? Uhum. Aí eu falei, tá bom, eu vou, mas qual é o problema de eu tirar e você tirar? Entendeu? Por quê? Porque na cabeça dela, aquilo ali tem nela. Ela está se libertando. Ela está se libertando ainda, né? Então, assim, os católicos, eles fazem uma justificativa meio que plausível. Eles falam assim, não, a imagem não é uma idolatria. É uma veneração, é um respeito, né? O padre fala que é para lembrar as coisas boas que a pessoa fez, aí para poder a pessoa fazer. Eu tô falando isso porque uma vez eu como exemplo. Aí eu te pergunto, quantos crentes aqui tem na geladeira a foto do seu pastor? Quantas pessoas... Não, esse aqui é o pastor presidente do meu ministério. Esse aqui foi uma foto que eu tirei em 2018. Na conferência missionária de Gideões. E ele me deu a honra de tirar uma foto. Então, assim, tu vê que dentro do meio evangélico também existe feitiçaria? Mas é o que eu estou falando, tem pessoas que estão cometendo o pecado de feitiçaria, mas ainda não descobriram, ainda não entenderam. Então, tudo que acontece, você vai na praia, não dê 3 pulinhos na onda não, irmão. Pelo amor de Deus, isso aí é ocultismo. Não, mas se eu não pulo... Irmão, no final do ano, bota branco, amarelo. O quê? Como? Qual cor o irmão usa na virada do ano? Tem que ser branco para entrar no ano em paz, né? Senão... Então, tu vê que, se a gente for perceber, existe entre nós algumas práticas de feitiçaria que nós achamos que não é relevante. Por isso que existe estudo bíblico, Rabi Academy. O pastor pode falar isso no púlpito? Pode, mas será que ele vai ter os mesmos detalhes que nós estamos falando aqui? Por isso que nós precisamos, irmãos, incentivar os irmãos que estão lá. Eu fiz uma pequena estatística. Temos aproximadamente 30 líderes na igreja. Desses 30, apenas 25% frequentam a nossa Rabi Academy. Faz a matemática aí. De 150 pessoas, 120 de membros, apenas 16 pessoas frequentam a Rabi Academy. Olha a matemática. Será que nosso público, será que nossos líderes estão se alimentando da palavra? Ah, pastor, mas os nossos irmãos e líderes estão meditando na palavra em casa. Amém. Mas aqui, meu irmão, aqui é o rodízio. Em casa você está ali, beliscando. Aqui é o rodízio, aqui é que você se alimenta. E sem gula. Que gula é pecado. Mas vamos lá. Terceiro, pecados relacionais. Aí, meu irmão, aí agora prepare-se. São 10 horas, a gente só vai falar do ódio. Mas prepare-se, porque aqui ou você vai sair amigo, ou você vai sair inimigo. Ou você entende que precisa mudar, ou não vai adiantar nada. Porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisas más, Tiago 3,16. Ódio. A NVI usa a palavra ódio do grego, esse aí que está aí, significa literalmente. A Tati pode ser fluente? Significa literalmente inimizade, hostilidade, animosidade. Por isso, Almeida traduz como inimizades.
A ideia não é apenas sentir ódio, é viver em estado de hostilidade contra alguém. Aí é interessante, irmãos, porque tem gente que acha que é normal sentir ódio, porque você está na sua velha natureza ainda, você está em santificação. Inclusive, eu já conversei com um irmão lá em Santos, na época da nossa igreja, porque todos os cultos de terça, a gente dava oportunidade para os seminaristas pregarem a palavra de Deus. Aí tinha uns 3 seminaristas lá que estavam pregando, e aí ele começou a falar, não, porque a Bíblia fala que você pode irar, você só não pode pecar. E aí ele desceu na lenha, não, é normal, você pode, tem um dia mal, não sei o que, você pode irar assim, não sei o que, não sei o que. Aí depois eu fui lá, procurei ele, irmão, você tá com alguma dificuldade de ira? Não, pastor, tal, não, eu sou meio nervoso, né? Você sabe que Pedro também era nervoso, né? Aí eu detectei que o pecado dele, ele quis assim, gente, pode ser. Geralmente é assim. Pode ser. A gente releva aquilo que é o nosso problema. Aí eu falei, não, o texto não diz isso. Aí eu conversei com ele, mas assim, tem gente que acha que é normal. Não, ó, o problema é que aquele irmão, eu não tenho ódio. É que eu não tenho o santo não bate com ele, sabe? Então, meus irmãos, a questão é a seguinte, você não pode viver assim. Você tem que se transformar. E vamos lá, vamos adiantar. Espera um pouquinho. Deixa eu até escrever aqui. Irai-vos e não pequeis. Nós sabemos que pecar é o ato de pecar, não é o ato de pensar. Mas o ato de pensar transmite em nós o nosso comportamento. A gente fica irado porque a pessoa falou alguma coisa contra o que a gente entende que está certo. É mais ou menos assim. O vascaíno e o flamenguista. Eles podem ser amigos. Agora, eles precisam se acomodar, que um é do urubu e o outro é do barquinho. Mas é por aí. Não é bem o ódio. Vamos deixar o ódio de lado. Nós estamos misturando ódio com ira. Ira você... Não, pastor. O que eu falei de ira foi só um exemplo. É que você falou ódio como se fosse ira. Não. Eu falei do contexto do pregador lá de Santos, que ele queria homologar o pecado da ira. Ele trouxe para a igreja assim, gente, a Bíblia fala que pode... Eu só quis dar um exemplo, não estou relacionando. Eu estou querendo dizer que assim, tem gente que da mesma forma que aquele irmão entendia que ira era legal, que podia ter, que era normal, tem gente... É isso que eu quero dizer, tem gente que vive com ódio, vive com inimizade, tem problemas com o irmão, não conserta, não restaura, porque no fundo ele pensa assim, não, é normal, isso não é ruim, isso não é uma coisa que precisa ser trabalhada. E o apóstolo Paulo está falando que é um pecado. Inimizade é deixar de ser amigo. Impureza é deixar de ser puro. Ímpio é deixar de ser cuidadoso pelo sofrimento do outro. E a gente brinca e faz tudo isso a mesma coisa. É por isso que, como a gente especifica muito as coisas, porque hoje tem explicação para tudo, e há 6.000 anos atrás, aproximadamente, não 6.000 anos, mas uns 4.000 e poucos anos, quando Moisés traz a lei, o Senhor Deus, nosso Jesus, deu para ele 10 mandamentos, eles transformaram em 613. E até hoje são 613, porque se brincar, dá 10 milhões. É isso aí. Mas vamos avançar aqui, senão a gente não consegue terminar só esse slide. Então, o ódio é alimentar a aversão, o rancor, o desejo de mal contra alguém, rompendo o amor que Deus nos chama para demonstrar. Exemplos: desejar que algo ruim aconteça com alguém, não conseguir ver uma pessoa feliz sem se incomodar, guardar mágoa por muito tempo sem buscar perdão, tratar alguém com desprezo ou rejeição, excluir propositalmente alguém para fazê-lo sofrer, alimentar pensamentos de vingança. Então, o ódio nem sempre aparece em agressões. Muitas vezes ele cresce silenciosamente no coração através do rancor, da amargura e da falta de perdão. Lá em Levíticos 19, 18 diz:
Não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como você mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a gente vai voltar a falar isso na aula passada, na aula que vem para a gente continuar, mas assim, muitas pessoas vão alimentando essa inimizade. Ah, esse irmão não fez algo que eu não gostei, então automaticamente eu vou excluí-lo. E tudo que esse irmão, se ele postar alguma coisa no Instagram, ou se ele falar alguma coisa na igreja, sabe, o irmão foi lá no púlpito e falou alguma coisa. O irmão já fica assim, ó. Caramba, viu? Sou obrigado a ver esse irmão lá no púlpito, sou obrigado a ouvir esse irmão lá no púlpito. E acha que isso é normal. Ah, não, sabe o que é? É que eu não tenho rancor, eu não tenho ódio, eu não tenho nada disso. Eu só apenas não tenho afinidade. Então, vamos só para a gente parar por aqui. Existe sim incompatibilidade de pessoas. Exemplo, Pedro e Paulo, eles tiveram um grande embate. Eles tiveram um grande embate em relação à circuncisão, ou melhor, em relação aos gentios. E depois eles se reconciliaram. Por quê? Porque eles estavam todos ali em busca do servir a Deus. Foi um embate. Eles não guardaram rancor, não guardaram ódio. Então, é isso que tem que ser observado. Outro exemplo, Paulo e Barnabé. Vamos levar Marcos conosco? Não. Ele já falhou uma vez, eu não quero que ele falhe de novo. Houve um grande divisão ao ponto de romper, dividir literalmente as viagens missionárias. Mas depois o apóstolo Paulo falou assim, traga João Marcos que ele vai ser importante para mim. Ou seja, houve reconciliação. Então a questão não é o pecado do ódio em si, a questão é a reconciliação. Eu tenho problemas que talvez eu vou ter algum problema com algum irmão. Isso vai ser natural, porque eu tenho meus problemas, a pessoa tem os problemas dela. De repente a gente se encontrou num dia que os dois estavam com problema e houve faísca. O problema que o Paulo está falando assim, olha, vai ter o fruto do Espírito logo depois que a gente vai aprender. A questão é o seguinte, não permaneçam com ódio, não permaneçam com a ira, não permaneçam com a inimizade, não permaneçam com os pecados. Se reconciliem, não traga isso no seio da igreja. Porque, inclusive, eu não posso falar aqui agora por causa do tempo, inclusive eu tenho um testemunho para contar de uma igreja que eu vivi lá. Uma irmã tinha uma inimizade comigo constante. E aquilo começou... Contei? E Deus me... depois eu conto porque tem gente que não ouviu. E Deus falou comigo, não falou com ela. Vai lá e se reconcilia. E por quê? Porque aquilo está trazendo peso ao meu coração. Enfim, depois eu conto na aula que vem. Mas é isso. O ódio é algo que ele é sutil. Quando você menos pensa, você tem ódio no seu coração, mas você acha que não tem. E muitos especialistas médicos dizem que alguns tipos de câncer vêm por causa desses tipos de alimentos no coração. Que a pessoa tem rancor, tem guarda, tem mágoa, tem coisas que só vai trazendo ali contaminação para a sua vida emocional. Aí você fica sempre abatido, sempre de mau humor. Gente, se você tá de mau humor todos os dias, alguma coisa tá errado, gente. Não é possível. Se você não consegue dar um sorriso durante o dia, sempre aquele pensamento de não vai dar certo, não vou, vai, misericórdia. Paulo apela para, lembrei que agora o Cid e Evódia, né? Que tinham caído no pau lá, estavam sem se falar. Paulo fala bem delas, né? Que elas eram pessoas, irmãs, mulheres de Deus, e que elas não podiam continuar daquele jeito, sem se falar. Exato. Então é isso. E a gente precisa manter isso na igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que se perdoa. É simples, gente. Se você olhar para Jesus, ver o que Jesus fez por você e perdoou, por que o irmão que fez algum mal por você, você não vai perdoar? Ah, mas não foi eu que fiz, foi ela que fez. Mas é o Senhor falando contigo. É o seu coração. E Deus vai falar o coração da pessoa também. E lembre-se, tem pessoas na igreja que ainda não conheceram Jesus. Tem isso também. Quem que é o mais forte? Aquele que tem Jesus ou aquele que ainda não conheceu Jesus? Se você já conheceu Jesus, sabe que tem que perdoar, não é mais fácil você, então, fazer aliança? Bom, a gente fala domingo que vem. Vamos colocar de pé. São 10h10. Irmão Zeni, você pode agradecer por essa aula em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, nós te louvamos, te agradecemos, adoramos a Ti pela noite que tivemos, te adoramos a Deus pela manhã, que
agora vemos e estudando a tua palavra. Te agradecemos pela vida do pastor Léo, pela instrumentalidade, Senhor, por ele ter usado para trazer essas palavras, esse ensinamento, e que, Senhor, isso possa ficar guardado em nossos corações. Amém, Jesus. Tomamos em suas mãos e que possamos continuar o culto, Senhor, daqui a pouco, porque nós já estamos em culto. Amém, Muito Jesus. obrigado, Senhor, por essa oportunidade, tão grande oportunidade que tu nos concede. Amém. Na nossa casa, de te adorar e te louvar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar um abraço nesse irmão. Que alegria ter você aqui, meu irmão. Bom, tá aqui. Rapaz, eu tava orando tanto por vocês. Glória a Deus, que vocês possam compartilhar essa bênção de estar conosco. Não, eu tô orando para o louvor acabar. Eu tô orando. Não tem necessidade de ter louvor na igreja. Se todo mundo estiver aqui. Ele quer dizer esse horário, tá? Não guarde no seu coração a interpretação. Eu acho muito... Tem uma pergunta. Eu cheguei atrasada, eu fiquei com vergonha de perguntar. Não necessariamente tudo que é impureza tem de moralidade sexual. As duas coisas... É uma pergunta. As duas coisas andam juntas? Ou tudo que é impureza é porque vai resultar em imoralidade sexual? Eu acho que a grande parte da imoralidade sexual, da impureza, se você não vigiar, você vai... Porque assim, primeiro você pensa, primeiro você... É a ideia. Você formata a ideia. Caramba, é isso. Aí depois você vai querer concluir. Você vai querer usufruir daquele pensamento. Mas que a impureza também pode ser outras coisas, no sentido... Na minha cabeça, se eu tenho inimizade no meu coração, isso, querendo ou não, deixa meu coração impuro. Sim. Porque me afasta do que é perto do caráter do Senhor. Sim, Então exato. acaba que anda junto. Todos os pecados, eles sempre vão ter umas conexões. Sempre vai ter... Por exemplo, você tem um ódio no coração, uma inimizade com alguém, logo isso vai te trazer uma impureza sobre essa pessoa. Você vai começar a pensar, essa pessoa também, ela faz um monte de coisa errada, ela faz isso. Tu vê o guitarrista? O guitarrista, ele, entendeu? Ele faz isso, faz aquilo e tal. Isso vai gerando o quê no coração? Aí quando eu vejo ele, eu já vou querer... Se você falar uma palavra torta pra mim, eu já vou querer te agredir verbalmente. Por quê? Porque eu já tô com a impureza lá atrás. Hoje é o seguinte, eu vou pensar em louvor. Se o guitarrista falar comigo, eu não vou aguentar. Mas por quê? Porque se lá atrás já tá com aqueles pensamentos, entendeu? Isso funciona muito com líderes, né? Eu amo o pastor Celso, mas se ele falar graça pra mim, né? Eu posso dar uma sugestão. Realmente, o que ele falou, ele se falou no início. Eu vou dar uma sugestão. Envia para ele o vídeo da aula. Eu não quis perguntar porque ele ia Você falar assim... imaginou que já falei antes. Já falei isso. Ele viu, então, o que você perguntou, ele Rapaz. Então assim, o que ele está dizendo, a impureza é o que é antes da ação. A imoralidade, ela é o produto daquilo que você pensou antes. Então, Sim, pastor, eu acho que vai ser bem esclarecedor, principalmente para os jovens hoje, porque vocês são muito... Eu entendi essa palavra. Entendeu? Já entendi mesmo. Muito assediados mesmo. Principalmente pelas impurezas. Porque às vezes o jovem só vê a imoralidade depois que é a prática. Não, ela começa antes do coração, do pensamento. Um exemplo. Por exemplo, é natural e normal você sentir desejo por ela. E ela sentir por quê? Porque vocês estão almejando. Mas quando isso se torna prática, por exemplo, você quer desejar ela sexualmente. Isso é normal. O pecado não está no desejar porque é instinto que Deus colocou, sexo. Mas peraí, isso tem um tempo certo, depois do casamento. Tudo que vocês fizerem antes se torna imoralidade sexual. Entende? Então, porque, inclusive eu vi uma pastora falando assim, que beijo de língua tem que durar acho 2 segundos, se não me engano. Por quê? Porque passou de 3 segundos, já vem impureza. O que você quer fazer? O beijo é o princípio da bênção, né? Então tu começa a beijar 3 segundos que já pensa, agora minha mão vai descer um pouco, não vai ficar aqui não. Entende? Então, é isso que a gente tem que vigiar. Bom ter vocês aqui, né? Outro ser de festival. De aula. Amém. Eu queria pedir um presente. Diga.
Se o senhor podia enviar os slides para mim. Sim, e como minha vida é assim, literalmente, pastor, domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Ontem eu trabalhei, eu tô numa fase que eu trabalho, faz diferente de antes que o senhor podia escolher. Faz um mês que eu trabalho todos os sábados. Então eu chego em casa, e hoje tem aniversário da filhinha do Lucas, né? Eu vou dormir e depois eu vou para lá. Então, eu sempre esqueço de baixar pro YouTube o que tá no celular. Mas hoje eu vou fazer especificamente o que você está pedindo, de baixar. Mas eu tô falando e mandar os slides. Sim. Porque assim, eu penso que é uma forma da gente, o vídeo, ele é uma forma fantástica, ele abrange muitas pessoas. Mas os slides, ele abrange um outro nível de pessoas que querem aprender. Sim. Então, por exemplo, quem ouve uma aula do senhor, fantástico. Mas tem alguns que ouvem e que queria mais conteúdo. Sim, e os slides, sim. Porque a pessoa pode ficar revendo e principalmente desperta uma coisa, pastor, eu aprendi. Desperta o interesse pelo ensino. Os slides, por exemplo. Eu não consegui imprimir essas aulas de hoje, não? Imprimir? Eu quero imprimir. Não, então, eu vou mandar eu vou mandar o slide. Eu estava e daí... Porque uma pessoa como essa... Eu não gosto de nada de ler assim, eu gosto de... Faz o seguinte, eu vou mandar para a Débora e pedir para ela imprimir. Fazer tipo uma apostila. Mas então, com as meninas que vai vir hoje, isso é muito... Que meninas? As meninas, É disso que eu quero conversar com você, lembra que eu queria conversar? É isso que eu estou me referindo. Os slides incentivam. Olha, você vê que ela chegou na hora. Os slides incentivam a pessoa querer ensinar. Não é só para aprender. Sim. O vídeo ensina. Mas os slides... A pessoa reproduzir. A pessoa poder repassar para outra pessoa. Que ela se sinta mais segura. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu gostei disso, eu aprendi. Mas eu não sei como. Mas eu não sei como é que eu poderia ensinar assim. E os slides... Eu tenho para isso.